Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, vamos continuar a falar do magnífico, cheiroso e bonitão Festival Varilux de cinema francês, tá? A 14ª versão do festival, tá? Agora de 9 a 22 de novembro de 2023, tá? E hoje eu quero falar de mais um filme que fala de artes plásticas, tá? A gente já viu a Musa de Bonnard, né, que falava de artes plásticas, e agora eu quero falar com vocês do filme O Renascimento, tá certo? Dando os spoilers de sempre aqui, então vão assistir o filme primeiro, se vocês ainda não viram, tá? E se vocês estão com vontade de correr atrás desse festival, assistam o filme primeiro e depois venham ver a nossa resenha aqui, para a gente poder conversar um pouco. Do que o filme fala? O filme fala de um artista contemporâneo, tá, chamado Renzo Nervi, tá, que tem um galerista, né, chamado Arthur, que divulga o trabalho dele, né, vende o trabalho dele, coisa e tal. E o Renzo Nervi já tinha sido um grande, né, artista plástico, né, procurado, né, por várias galerias, procurado pelo mundo inteiro, recebia várias propostas de trabalho, mas a natureza totalmente independente, né, e bem, como podemos dizer, selvagem dele, né, bem livre dele, né, no caso, né, fazia com que ele não se dobrasse, né, às convenções do sistema, e isso fez com que ele perdesse bastante dinheiro, né, por causa disso, né, para desespero do galerista dele, que era o Arthur, né, que foi aluno dele, né, que acabou se revelando não um cara muito bom em artes plásticas, né? O próprio Renzo Nervi falou isso para o Arthur, e o Arthur decidiu ser galerista, e o Renzo Nervi era um dos seus artistas que ele vendia as obras de artes plásticas, né, dele, né, na galeria do Arthur, né. Só que o Renzo Nervi já tinha passado, vamos dizer assim, do auge dele, ele estava num processo de decadência, de crise criativa muito grande, coberto em dívidas, prestes a ser despejado de casa, né? E mesmo assim ele mantinha aquela pecha de artista difícil, né? Em vez de pensar na grana, né? Que era uma coisa que o Arthur estava pensando. O Arthur estava pensando não só na grana, né? Em pagar as contas dele também, como tentar realavancar, né, a carreira do Renzo, né? Só que o Renzo continuava sendo um cara muito difícil, né? O que acabou botando, né, o Renzo na sarjeta e arrastou o Arthur também para a miséria, né? No caso, né? Para as dificuldades financeiras. E aí eles, nesse ínterim todo, né, o próprio Renzo tinha comprado na Dark Web um veneno, né, para poder se matar, né, se bem que depois ele falou que era mais um blefe, uma encenação. E aí o Arthur, ao descobrir aquele veneno, né, você vai se matar, coisa e tal, eles começaram a bater boca, e foi daí que surgiu a ideia do Arthur, né, e do Renzo de fazer o quê? De simular a morte do Renzo para quê? Quando um artista, vamos dizer assim, está em decadência, está esquecido pelas pessoas, quando ele morre, o que acontece? Existe uma súbita, né, valorização de suas obras. Então o Renzo e o Arthur acabam simulando a morte do Renzo, né? As obras do Renzo voltam a ter um valor astronômico, né? E os dois começam a viver muito bem numa casa do interior, para o Renzo ficar escondido e ninguém descobrir. Mas um antigo fã do Renzo, né, vai até a casa deles, né, e descobre que o Renzo está vivo. E aí ele acaba denunciando os dois, né? Não sem você ter uma cena de humor engraçadíssima, né, no filme, antes desse, vamos dizer assim, desse discípulo do Renzo, né, denunciar a falcatrua dos dois, né? Os dois vão para a cadeia, ficam 6 meses na cadeia, ficam 6 meses presos, né? E eles percebem que as obras do Renzo continuam valorizadas, né? Agora pelo escândalo, né? Dessa coisa de forjar a morte, né? E aí, quando eles saem da prisão, né, eles decidem fazer uma coisa, vamos dizer assim, fazer um leilão de todas as obras do Renzo para caridade, com as obras sendo vendidas lá a 20 euros, 8 euros, 10 euros, coisa e tal, bem baratinhas, né? Quando poderia ser feita uma coisa por milhares ou até milhões de euros, né, no caso, né? E aí eles terminam o filme, né, bem, como podemos dizer, de uma situação bem... Eles estavam numa situação financeira terrível, obviamente,
mas eles estavam com a consciência tranquila. Se bem que o Arthur ainda pediu para o Renzo fazer uma encomenda para a família real da Bélgica, ao qual o Renzo se negou porque ele era um antimonarquista convicto, né? Então o filme ele tem esses lances engraçados, tá, gente? O filme ele é meio uma tragicomédia, a gente pode falar um pouco disso, tá? Que tem um happy end, né, a sua forma, né, no caso, né? E temos novamente aí quem está fazendo o Arthur, adivinha? O Vincent McCain, né, que já trabalhou na Crônica de uma Relação Passageira e trabalhou na Musa de Bonnard também. Então você tem a oportunidade de ver esse ator interpretando 3 papéis muito distintos, né? Muito diferentes um do outro, que mostra, entendeu? Como podemos dizer, mostra o talento dele, né, de ator, né, de atuação, né, no caso, né, bem bacana você ver isso, né, você vê 3 filmes bem diferentes dele, né, no caso uma comédia romântica, no outro caso uma espécie de cinebiografia, né, mais dramática, e no outro caso um filme mais de humor, né, no caso, né, uma tragicomédia, né, no caso, né. Então é bacana você ver esse ator, esse Vincent McCain trabalhando, né, nesses 3 filmes e você ter a possibilidade de poder desfrutar do talento dele. E sem outra coisa também que é muito legal de falar, né, que é um filme de artes plásticas, né, você tem pinturas ali bem modernas, né, no caso, né, bem de arte contemporânea, bem bacanas, né. Você fica até curioso de saber quem foi o cara, né, que pintou aqueles quadros todos que no filme eram atribuídos ao Renzo Nervi, né, no caso, né. E é um filme de artes plásticas, gente. Filme de artes plásticas sempre é legal, porque quando você tem artes plásticas, quando você tem quadros aparecendo, né, pinturas aparecendo, o filme sempre fica mais bonito, fica mais colorido, né, fica mais vibrante, né, na minha modestíssima opinião. Eu gosto muito de filmes que abordam artes plásticas, tá? Que abordam vidas de artistas, de pintores, essas coisas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre o Festival Varilux aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.